Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a refletirmos na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver sobre alguns homens exemplares citados pelo próprio Deus e que lições nós podemos tirar da vida desses homens para nós. Ezequiel capítulo 14, meus irmãos, é o nosso texto. E daí eu quero ler dois versos para os irmãos. O primeiro verso é o verso 14, onde Deus diz, através do profeta Ezequiel, ou ao profeta Ezequiel, ainda que estivessem no meio dela, no meio de Jerusalém, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E no verso 20, meus irmãos, Deus continua dizendo, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, no meio de Jerusalém, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. O contexto, meus irmãos, em que esses versículos estão, é o contexto de uma revelação profética que não era nada boa para a casa de Israel. Uma mensagem de juízo por causa dos pecados nacionais do povo. E se os irmãos lerem o texto por completo, o capítulo 14 por completo, o capítulo anterior, o contexto, os irmãos vão perceber, meus irmãos, que, e não precisa ser nem num contexto mais amplo, num contexto imediato, Ezequiel ele está profetizando pelo menos três coisas. A primeira delas é a condenação dos profetas mentirosos. Ezequiel está profetizando a condenação dos profetas mentirosos, porque havia profetas mentirosos lá naquela ocasião, profetas falsos, que estavam sempre a, entre aspas, profetizar somente aquilo que satisfazia o coração do povo. Não havia mensagem de juízo na boca daqueles profetas, mesmo o povo vivendo na podridão do pecado. E isso, meus irmãos, infelizmente se parece muito com o que acontece hoje, especialmente com aqueles que, mesmo não sendo profetas de verdade, encarnam essa função, esta missão de profetas e saem por aí profetizando sobre a vida das pessoas, especialmente nas redes sociais. E o que muitas das vezes eles profetizam é apenas bênção, dando assim a entender que uma pessoa não precisa se arrepender, que ela pode acumular pecado sobre pecado e que Deus não se importa com isso e que mesmo assim vai enchê-la de bênçãos. Se nós agimos assim, meus irmãos, nós não diferimos em nada desses profetas condenados por Deus através de Ezequiel. É claro que se vamos profetizar sobre a vida de alguém, vamos profetizar bênçãos, mas se há necessidade de profetizar juízo, de profetizar disciplina, de dizer que as pessoas precisam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, nós precisamos dizer isso para elas. Não podemos dar-lhes a entender que mesmo vivendo no pecado, Deus vai apenas cobri-las de bênçãos e jamais vai discipliná-las. Então Ezequiel profetiza a condenação dos profetas mentirosos lá da sua época, que davam a entender ao povo que não havia juízo da parte de Deus para eles, mesmo eles vivendo na podridão do pecado. Também, meus irmãos, no contexto imediato nós encontramos Ezequiel profetizando a condenação dos anciãos idólatras de Israel. Se os irmãos lerem todo o capítulo 14, vão perceber que os ídolos estavam no coração daqueles anciãos. E Ezequiel também está profetizando a condenação de Jerusalém, porque Jerusalém se tornara rebelde contra Deus e por isso ela seria julgada e condenada. E é nesse ponto que Deus cita então Noé, Daniel e Jó, esses três homens exemplares.
dizendo que ainda que esses 3 homens justos estivessem em Jerusalém e intercedessem por ela, Jerusalém, não seria poupada. Então, meus irmãos, esse é o contexto em que esses 3 homens exemplares são citados por Deus. Vejamos agora alguns fatos sobre cada um deles e que lições nós podemos tirar para nós. Primeiro, meus irmãos, sobre Noé, alguns fatos sobre a vida de Noé. Não são fatos desconhecidos por nós, mas que a gente precisa estar sempre relembrando. Noé, meus irmãos, era um homem que, num tempo em que a maldade se multiplicara sobre a face da terra, ao ponto de Deus resolver destruir tudo com o dilúvio, achou graça diante dos olhos do Senhor, por ser varão justo e reto e andar com Deus. O irmão pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Noé, meus irmãos, foi alguém que obedeceu a Deus, mesmo sendo o que Deus o mandara fazer uma loucura aos olhos humanos. Aos olhos humanos, uma insensatez, porque Deus lhe mandara construir uma grande arca, um grande barco, porque Deus enviaria dilúvio sobre a terra. Mas o fato principal, meus irmãos, sobre Noé, talvez seja a sua perseverança na pregação. Fato esse que nós vemos lá em 2 Pedro 2, verso 5, que diz que Noé se tornou pregoeiro da justiça. E quanto tempo Noé foi esse pregoeiro da justiça? A resposta, meus irmãos, é 120 anos. E quantos se converteram? Ninguém se converteu. Exatamente isso é que demonstrava a fé de Noé e com quem era o compromisso de Noé. E assim, meus irmãos, Noé deixa algumas lições para nós. Pelo menos 3 lições, meus irmãos, nós podemos aprender com Noé, com a vida de Noé, com o exemplo de Noé. E a primeira lição é que não importa o quanto nós estejamos rodeados de pessoas que só fazem pecar, pecar e pecar. Não importa o quanto nós estejamos rodeados de pessoas que vivem na iniquidade. Nós podemos e devemos ser fiéis. Nós podemos e devemos andar com Deus, mesmo que todos ao nosso redor estejam andando distante de Deus, estejam vivendo na iniquidade. Nós podemos ser fiéis e andar com Deus. A segunda lição, meus irmãos, é que não importa o quão impopulares e talvez até, entre aspas, estranhas aos costumes da sociedade sejam as orientações de Deus para nós em sua palavra. Cumpre-nos obedecer. Às vezes aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, as orientações que Deus nos dá em sua palavra sobre como nós devemos viver nesse mundo, são impopulares. Às vezes são até estranhas aos costumes da sociedade. Mas o que importa? Importa nós obedecermos a Deus, mesmo que nos tornemos nós mesmos impopulares e estranhos. E a terceira lição, meus irmãos, é que importa pregarmos, importa agirmos como arautos, aqueles que levam uma mensagem oficial do rei. E nós devemos esperar que muitos se convertam. Mas, se porventura, como aconteceu com Noé, isso não acontecer, as pessoas não se converterem, nós devemos continuar a pregar. Por quê? Porque o nosso grande compromisso não é conosco mesmo. O nosso grande compromisso não é simplesmente com a igreja, pela igreja em si, e nem é com as pessoas para quem nós pregamos, ainda que haja algum compromisso. O grande compromisso não é com a igreja, nem com as pessoas, e nem conosco mesmo. O nosso grande compromisso é com Deus, que nos mandou pregar. Então importa nos pregar e pregar aquilo que Ele mandou pregar. Nada de invenções.
Agora vejamos, meus irmãos, sobre Daniel. Primeiro, alguns fatos sobre Daniel, sobre a vida de Daniel. Daniel, meus irmãos, ainda jovem, foi levado cativo para a Babilônia. E ali na Babilônia ele foi matriculado juntamente com 3 jovens nobres de Judá numa escola criada por Nabucodonosor para a formação de administradores para servirem ao Império Babilônico. Você pode conferir isso lá em Daniel 1, versos 1 a 7. Outro fato sobre Daniel, meus irmãos, é que após ele tomar conhecimento da porção diária de alimentos determinada pelo rei, ele propôs em seu coração não se contaminar. Ele não comeria senão legumes e beberia água. As carnes poderiam ser de animais considerados imundos e até mesmo sacrificados aos ídolos. O vinho também poderia ser algo sacrificado aos ídolos. Então ele não comeria senão legumes e não beberia senão água. Ele propôs isso no seu coração. Daniel também, meus irmãos, foi o homem que recebeu de Deus grandes revelações proféticas acerca do desenrolar da história, sendo uma delas, uma fascinante, aquela em que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor acerca de uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E a essa estátua, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, fere os pés de ferro e barro e os esmiuça, fazendo ruir e esmiuçar-se também o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Tudo isso está lá no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. E você pode ver lá também a interpretação dada por Deus a Daniel, nos versos 36 a 45. É o desenrolar da história desde a Babilônia sob Nabucodonosor até o estabelecimento de um reinado que não será destruído e que não passará a outro povo. E esse reinado só pode ser o reinado de Cristo no tempo chamado milênio ou reinado milenial de Cristo sobre a terra. Também, meus irmãos, Daniel, no tempo de Belsazar, interpreta a escritura na parede acerca de Beltesazar. Está lá em Daniel capítulo 5, né? Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Veja lá, é interessante, fascinante, capítulo de número 5. E Daniel também, meus irmãos, no tempo de Dario, recusou-se a cumprir o decreto real de não orar a ninguém mais, senão ao rei. Decreto esse que Dario assinou por artimanha de invejosos. E então Daniel, por se recusar, foi lançado em uma cova de leões, mas foi protegido por Deus através de um anjo que fechou a boca dos leões. Está lá em Daniel capítulo 6. E há outros fatos, meus irmãos, mas talvez o principal ou o mais lembrado, até porque foi isso quem o levou à cova dos leões, seja a sua perseverança. Isso que nós citamos, né? Agora, sua perseverança na oração a Deus. Isso demonstrava em quem Daniel cria. Isso demonstrava a firme fé de Daniel em Deus. E Daniel, então, meus irmãos, deixa para nós algumas lições. A primeira lição, meus irmãos, que nós podemos tirar é que o fato de sermos bons servos de Deus não nos livra necessariamente de tudo que pode ser considerado ruim. Daniel foi um homem honrado por Deus e protegido por Deus lá na Babilônia, mas ele foi levado para lá cativo. Ele foi protegido na cova dos leões, mas ele não foi protegido da cova dos leões. Deus tem os seus propósitos.
Segunda lição, meus irmãos, que Daniel nos dá é que, vivendo num mundo de impurezas, nós que servimos a Deus devemos propor, assentar no nosso coração, resolver firmemente em nosso coração não nos contaminarmos. Devemos levar a sério, meus irmãos, Romanos 12, versos 1 e 2, que diz que nós devemos nos apresentar a Deus, os nossos corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a Deus. E a não nos conformarmos com este mundo ou a esse mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento. Devemos levar a sério, meus irmãos, Judas, versículo 23, e detestar até a roupa contaminada pela carnalidade. Daniel também, meus irmãos, nos dá a lição de que naquilo em que, para obedecermos à lei dos homens, temos que abrir mão de nossa fidelidade a Deus, fiquemos com Deus, mesmo que sejamos lançados em uma cova de leões famintos. Nós também, de certa forma, estamos em uma cova de leões famintos. Esse mundo é uma cova de leões loucos para nos devorar. Satanás é um leão faminto que anda em derredor buscando a quem possa tragar. Devemos, meus irmãos, observar Efésios 6, de 10 em diante, que diz que a nossa luta não é simplesmente contra a carne, contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e que, portanto, devemos nos armar da armadura que Deus nos disponibilizou para podermos permanecer firmes. Outra lição, meus irmãos, que aprendemos com Daniel é que Deus nem sempre nos livra da cova, né? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus quer que, estando lá, confiemos nele, assim como Daniel confiou em Deus, estando lá na cova dos leões. E também, meus irmãos, aprendemos com Daniel que Deus é o Senhor da história e está conduzindo o seu propósito final. Ao lado de quem, então, nós queremos ficar? Das mãos de quem nós queremos comer e beber? Dos reis desta terra, dos impérios que se levantam e caem sucessivamente, dos modismos, dos costumes deste mundo, ou de Deus que está de pé, dirigindo tudo ao grande final por Ele já preparado antes da fundação dos tempos? Então estas são as lições que nós aprendemos com Daniel. E agora, meus irmãos, vejamos sobre Jó. Primeiro, alguns fatos sobre Jó. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versos 1 e verso 8, nós vemos um fato sobre Jó. Fato muito importante. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que procurava desviar-se do mal. Mas também no mesmo capítulo 1, meus irmãos, versos 6 a 12, o outro fato sobre Jó é que ele foi um homem a quem Deus deixou Satanás provar. Mas, meus irmãos, o fato principal ou mais conhecido talvez seja a sua fé perseverante em Deus, mesmo na provação. Isso demonstrava a sua firme confiança na sabedoria e na soberania de Deus. E Deus lhe fez vitorioso ao final. E você pode ver algumas declarações importantes de Jó no capítulo 1, verso 21, no capítulo 19, verso 25 e no capítulo 42, versículos 1 a 6. Então Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, procurava desviar-se do mal. Deus o deixou ser tentado por Satanás, mas ele perseverou na sua fé em Deus, mesmo em meio à provação. Então, meus irmãos, Jó deixa para nós algumas lições. A primeira delas, meus irmãos, é que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus,
procurava desviar-se do mal e continuou assim mesmo sob provação e mesmo sem saber o porquê daqueles acontecimentos. E a lição que ele nos dá é de que a verdadeira fidelidade e fé é aquela que vence a provação, mesmo sem saber, mesmo sem ter conhecimento das razões. Isaías 50:10, nós lemos assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Outra lição, meus irmãos, que aprendemos com Jó é que às vezes Deus prova os seus servos. E não é só com Jó que nós aprendemos isso, né? No Novo Testamento também nós vemos que às vezes Deus prova os seus servos, Deus prova a fé dos seus servos. Um exemplo é 1 Pedro 1, versos 1 a 7, que você pode ler aí na sua casa. Em fevereiro de 1999, eu anotei uma frase dita em uma pregação por um pastor Wilson Noro, onde ele disse assim: viver é uma autêntica aventura de fé. Viver é correr riscos. Deus deseja fazer-nos verdadeiras peças de aço. Deus quer que sejamos carvalhos, rochas de granito. E para tornar-nos assim, Ele precisa, às vezes, levar-nos até a sala do sofrimento. Deus, às vezes, afasta de nós os resultados positivos para que aprendamos a confiar nele, mesmo sem tais resultados. Então, às vezes, Deus prova os seus servos. E agora, meus irmãos, uma outra lição nós encontramos no capítulo 1, verso 21. Repare a declaração de Jó no capítulo 1, verso 21. Ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá tornarei, voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Comparando isso, meus irmãos, com algumas declarações que vemos hoje, declarações do tipo: eu declaro, eu determino a bênção tal sobre a minha vida ou sobre a sua vida, eu declaro, eu determino a vitória, eu declaro ou eu determino que eu vou ou você vai sair dessa situação. Qual é o tipo de declaração que demonstra mais fé em Deus? É claro que isso depende do conceito de fé. Qual é o seu conceito de fé? Se o seu conceito de fé é do tipo que crê na soberania de Deus, na onipotência de Deus, na onipresença de Deus, na onisciência de Deus, no amor de Deus, na sabedoria de Deus e em outros atributos mais de Deus, e portanto é do tipo que crê que aquilo que Ele, Deus, faz, mesmo que não seja o que você queira, é melhor, então a declaração de Jó para você é a que demonstra mais fé. Porém, se o seu conceito de fé é do tipo que pensa que por causa de alguma virtude pessoal, por causa de algum mérito ou mesmo alguma força interior diferenciada, uma pessoa pode determinar o que Deus deve fazer, não tendo Ele, Deus, outra saída senão obedecer, assim como o gênio da lâmpada de Aladim, né? Então, para você, as outras declarações, e não a de Jó, é que demonstram mais fé. Aliás, seguindo esse conceito, declarações não só como as de Jó, mas até mesmo como as do próprio Jesus, quando orou ao Pai, dizendo que não fizesse conforme Ele queria, e sim conforme o Pai queria, são declarações que demonstram falta de fé. Mas Jó, meus irmãos, nos ensina o tipo de fé que nós devemos ter em Deus. A fé do tipo que se entrega à soberania de Deus e
confia no amor de Deus. E concluindo, meus irmãos, essa nossa mensagem, a nossa reflexão, nós podemos dizer que num tempo em que o povo estava corrompido pelo pecado, estes homens, Noé, Daniel e Jó, são lembrados por Deus como homens justos. Agora, quando Deus se lembra de nós, quando Deus se lembra de você, que tipo de pensamento você acha que Ele tem a seu respeito? Você é como Noé, Daniel e Jó, ou é como os profetas mentirosos, os anciãos idólatras e os moradores de Jerusalém, corrompidos pela podridão do pecado? Meus irmãos, é urgente. O mundo precisa que nós sejamos crentes exemplares. O mundo precisa que nós sejamos luz sobre o veladouro. O mundo precisa ver em nós não um conformismo com ele, o mundo. O mundo precisa ver em nós pessoas que verdadeiramente honram a Deus. O mundo precisa de Noés, Daniéis e Jós. E poderíamos acrescentar outros nomes, além destes, cuja fidelidade a Deus precisamos imitar. Que nós, meus irmãos, sejamos imitadores não do mundo, que nós sejamos imitadores não dos profetas mentirosos de Israel naquela ocasião, que nós, meus irmãos, sejamos imitadores não dos anciãos idólatras de Israel naquela ocasião, que nós sejamos imitadores não da população de Jerusalém que estava corrompida pelo pecado naquela ocasião, que nós sejamos imitadores de homens como Noé, como Daniel e como Jó, e que sejamos então vistos por Deus como homens justos vivendo em meio a um mundo corrompido pelo pecado, e sejamos então abençoados por Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.